Então, para mim já está aqui, né? Já está aparecendo que você está ao vivo. Boa, então já está. Sim, onde eu consigo entrar? Aqui tem um videozinho, é seu? E tem um compartilhar. Pega o compartilhar e você pode jogar para a sua página. Não, mas não estou vendo, peraí. Cancelar. Vamos lá, o pessoal está chegando. Bel já chegou aí. Minha aluna dedicada. Eu acho que entrou. Você consegue ver para mim, Thiago? Você entrou no meu? No meu Face? No Insta? No Face. Não. Você pediu para o Thiago, foi para a pessoa errada. Deixa eu dar uma olhada aqui. Sei lá, eu também sou ruim para isso. Eu dou uma olhada, Thiago. Calma aí. Lá. Não, ainda não. Mas eu estou vendo você atrás aqui. Tá. Então deixa, depois você compartilha, porque ele vai ficar gravado. Aí você pode compartilhar. O Biraci, olha só, meu aluno foi lá para Bahia, o Biraci. Abandonou a gente aqui em São Paulo. Dani. Gésio. A Sônia Prado. Sônia Prado, minha colega, uma psicóloga, uma querida psicóloga. Vai fazer direito. Sarinha. Boa. Pessoal chegando animado numa terça-noite. Irani, boa noite, Irani. Vamos lá, estamos com o professor Tiago Pérez, professor Miguel Florestano, juiz federal, vai falar sobre a execução penal na esfera federal. Ju, boa noite. Antônio Everton, meu colega, mente brilhante. Selminha, minha aluna da pós. Bacana vocês aqui na... Não é puxa-saco não, Sara. Fala assim da Bel, não. Essa turma aqui é uma figura. É Sara, a Bel, dava aula de manhã para eles. Já deve estar tudo no 8º semestre, acho que indo para o 8º semestre. Ó, o Edivanjo está por aí também. Fátima Ribeiro. Fátima está ansiosa, vai ter aula de direito penal esse semestre. Vamos lá, a gente já... Vamos começar, Thiago? Vamos sim. Então vamos lá, pessoal. Boa noite a todos que estão chegando. Boa noite, professor Tiago, um parceiro do projeto ABC do Direito Penal. Professor Miguel Florestano Neto. Professor Miguel, ele é o nosso convidado hoje para falar sobre execução penal na esfera federal. Ele é juiz federal do interior de São Paulo, professor de Direito Constitucional. Ele leciona com a gente lá em Goiânia e interior de São Paulo. É um professor tem o direito constitucional, um garantista nato,
e vai participar com a gente em outros convites, com outros temas, para engrandecer, mostrando a visão de um juiz com relação a determinados posicionamentos. Professor, boa noite. Obrigado pelo convite, por ter aceitado o nosso convite. Quer fazer as considerações iniciais aí, falando um pouco sobre a sua trajetória, por favor, que não coube no post, mas pode falar um pouco sobre a sua trajetória. Boa noite, professor Tiago, boa noite, professor Douglas. Primeiramente, queria agradecer o convite. Fico muito contente de poder voltar a dar aulas, mesmo que pela internet, né? Quem é professor sabe, a gente gosta de contato com o aluno, mas a gente acaba tendo esse feedback pela rede. Então, agradecer os dois pelo convite que vocês me fizeram. A minha trajetória é simples, são 20 anos de Justiça Federal, na verdade, uns 12 ou 13 anos na criminal, 5 anos na vara de Guarulhos, que é uma vara pesada para crime, né? E agora já estou há 13, 14 anos de penal já. Estou há 9 anos aqui em Piracicaba. A vara tem competência cumulativa, e então eu acabo analisando e processando muita coisa do penal aqui. Apesar dos crimes federais aqui serem de menor monta, menor quantidade, mas tem bastante coisa para a gente fazer aqui ainda na esfera federal criminal. Aqui, infelizmente ou felizmente, não tem presídio federal, né? Os alunos devem saber que só tem 5 no país, que era o projeto inicial, era para ser um para cada região. O Brasil é dividido em 5 regiões, né, federais. Está para ser criada a 6ª, se sair o Tribunal Regional Federal de Minas, mas por enquanto são 5 federais criados. É o último, se não me engano, não sei se não foi de Mossoró, mas acho que foi de Brasília, né, o último que foi feito. Mas enfim, o meu currículo já foi colocado lá no post de vocês, né? Eu sou bacharel em Direito e Economia pela PUC, especialista em processo civil pela PUC e também em Direito Constitucional pela PUC, quer dizer, eu sou 4 vezes filho da PUC, como dizem lá, né? E a hora que eu tiver tempo fazer o doutorado, né? Já estou com os créditos, então só falta escrever a tese, né? Não vai dar tempo, porque eu faço mais coisas do que eu tenho de tempo, mas enfim, estamos aí. Fico à disposição de vocês para as perguntas, para colocações, ou se for o caso, eu começar a falar um pouco sobre o nosso sistema penal, sistema penitenciário nosso e como nós estamos hoje para a gente entrar no assunto. Professor Tiago. Eu quero agradecer aqui o Miguel, né? O Miguel, sou suspeito para falar, né? O Miguel é um juiz que eu admiro muito, né? Um juiz humano, magistrado excepcional. Conheci o Miguel, né? Na minha cidade, eu sou natural de Piracicaba, embora hoje não tenha mais. Meu domicílio profissional continua sendo, né? No interior de São Paulo, em Piracicaba, mas o meu domicílio pessoal hoje é Goiânia, né? E o Miguel, eu tenho a honra aí, né? Ele integra a minha equipe da pós-graduação. Então, eu acredito que os nossos alunos aqui que estão nos assistindo vão aprender muito, né? O Miguel tem muita coisa aqui para nos ensinar, inclusive nós dois, né, Douglas? Tenho certeza que Sim. A gente vai aprender muito aqui, né? Sim. Com o professor Miguel, que eu vou chamar hoje de professor, né? Não de excelência, né? Porque até o Miguel não, é um juiz que não gosta muito de muitos formalismos, né, Miguel? Então, vamos chamar aqui de professor, que eu acho que fica... Né, legal, sou um cara formal, né? Sou um cara formal, minha canequinha. Eu acho que é até bacana a sua presença aqui e para os nossos alunos, mas acho que para os meus da graduação, por ter esse contato de ouvir diretamente, de uma forma informal, um juiz, que de repente a ideia que tem é que fica num pedestal longe da realidade. Isso quando não aparece um fato ou outro que possa jogar contra a reputação de um juiz, mas eu acho que é bacana, e você tem uma visão bem humanista, eu acho que é fora de série, por isso que você faz parte da equipe do Tiago de professores lá em Goiânia, e contribui muito, e acho que para os meus alunos aqui da graduação aqui em São Paulo, eu acho que é bem interessante olhar e ter essa visão, né? Porque o juiz que tem uma visão garantista, você fala, não é juiz. O juiz, às vezes a ideia que dá é que o juiz tem que sentar o rei de qualquer jeito, tem que bater, tem que condenar, porque se não condenar não é bom. E acho que você é um excelente profissional e a didática sua é fora de série para passar essas informações. Obrigado, Tiago, Douglas. pode conduzir aí
quiser dar uma provocada no Miguel. Eu gosto muito, né, de deixar o Miguel à vontade, né? O Miguel tem tanta coisa para falar, né? Eu gostaria que o Miguel que ele pudesse expor aí da forma que ele preparou aqui o assunto, né, para bater um papo aqui com os nossos alunos, né? Fala para a gente, Miguel, um pouquinho, né, dessa questão da execução em si, a sua visão e na questão federal, principalmente, né, que geralmente, né, só para fazer esse adendo, é muito difícil, né, os alunos terem essa noção, né? Eu falo assim, né, depois de quase 20 anos de magistério, a maioria dos alunos, como nós falamos, né, de execução na esfera federal, os alunos assustam, eles falam, nossa, mas existe VEC, Vara de Execução Criminal na Justiça Federal? Existe, o Miguel está aqui, né, para nos contar um pouco, né, como é que funciona a questão da competência, e assim vai. Vamos lá, Miguelzão, fica à vontade. Vamos lá. Então, Tiago, Douglas e alunos que estão acompanhando a gente aí, né? Não sei se são telespectadores, ouvintes ou vídeo telespectadores, mas enfim, eu até recentemente eu acabei de escrever um capítulo sobre políticas públicas do direito penal, então eu acabei ingressando um pouco mais nessa questão da execução da pena e do sistema carcerário nacional. O aluno, geralmente o aluno da graduação e da pós, ou geralmente os advogados, né, no geral, geralmente é feio, mas no geral os advogados e os juízes não têm muita consciência da execução penal e não sabem muito bem os números da execução penal no Brasil. Eu digo isso porque nós vemos, ou pelo menos cotidianamente, o que sai na imprensa, essa noção de que o sistema carcerário nacional é completamente falido. E isso é relativamente verdadeiro. Se nós levantarmos os números que são de 2019, do Infopen, que é um relatório de informações penitenciárias do Brasil, analisando a questão do ponto de vista estadual, os juízos, né, de execução de penas da estadual, nós podemos perceber o seguinte, no estado, um preso custa por volta de R$2.000 por ano, ou seja, o estado despende R$2.000 por ano com um preso, seja ele provisório, seja ele cumprindo a pena definitiva, a pena transitada em julgado. Um preso na esfera federal custa por volta de R$5.000, ou seja, quase 3 vezes mais do valor de custo do Estado de manutenção de um preso perante um presídio federal. Em 1990, só para que as pessoas tenham uma ideia, no Brasil havia 80 mil pessoas presas. Há 3 anos, que é o último número que nós temos, infelizmente o Brasil trabalha com delay, com atraso de números, trabalhar com estatística no Brasil é um pouco difícil, porque a gente tem carência de números. Em 2017, o sistema contava com 725 mil presos, ou seja, quase 10 vezes a mais do que em 1990. Né? Desse número, a maioria dessas pessoas são condenadas por tráfico, e os alunos devem saber que o tráfico internacional é de competência da Justiça Federal. O artigo 109, inciso 4º da Constituição, diz que é da federal todo aquele crime que tem início de execução no país ou resultado fora dele que seja fundamentado em convenção ou tratado internacional. Então, o tráfico internacional de drogas, lei de drogas, a competência da federal. E desses 725 mil presos, por volta de 180 mil eram decorrência do tráfico. E é uma questão interessante levantada pelo Infopen nesse relatório, dessas 180 mil pessoas, por volta de 155 mil são homens, e o restante mulheres. Então, o que nós podemos ver é o sistema estadual é um sistema cujo custo é mais baixo, muito provavelmente, nós vamos ver isso mais para frente, é um sistema que tem um problema muito maior de déficit de vagas que o federal, e em comparação à federal, a federal tem muito menos gente presa e, relativamente ou proporcionalmente, tem números absolutos, o custo de um preso federal é muito mais alto se comparado ao custo da estadual. O Brasil é um país, Tiago e Douglas, e alguns estão ouvindo, né? É o 5º país em presos proporcionais no mundo, né? Nós perdemos para os Estados Unidos, para a China, para a Rússia e para a África do Sul. Nós temos 358 pessoas presas para cada 100 mil habitantes no país. Se nós levarmos isso em conta, então, a prisão domiciliar, nós vamos para 3º lugar em números absolutos. Quer dizer, o Brasil é o 3º país com mais presos no mundo. Perdemos só para os Estados Unidos e para a China. E perder para a China nesse quesito não é nada, né? Porque a China tem 5 ou 6 vezes mais pessoas que o Brasil. Então, em termos absolutos, nós temos uma presença muito forte no cenário internacional, infelizmente, né?
E também com essa pesquisa sobre a questão de presídios, só para que os alunos tenham uma ideia, nós podemos ver também nessa análise de política pública que eu fiz, e aqui é um exemplo que eu dou, um senador americano, e as pessoas têm muito essa noção, né, de que as pessoas mais pobres, ou aquelas que têm menos capacidade econômica, geralmente são as que sofrem mais prisão. E isso não é uma visão só no Brasil, não, isso não acontece só aqui. O senador Tim Scott, que é um senador americano de cor negra, foi parado já 7 vezes nos Estados Unidos. 7. Ele foi abordado 7 vezes, e é lógico, o fundamento dele, que ele é parado por causa da cor de pele dele, né? Então, essa discrepância que nós temos, ou pelo menos esse preconceito que nós temos com relação às pessoas de etnias ou de raças diversas, e aquelas que supostamente têm uma condição econômica mais baixa, faz com que o nosso sistema penitenciário demonstre exatamente aquilo que é o preconceito ou aquilo que é a busca da justiça não tão cega quanto nós gostaríamos que fosse, né? São geralmente homens, são geralmente jovens entre 20 e 30 anos, e geralmente são pessoas de menor condição econômica, e geralmente de raça ou descendência negra, afro-brasileira. Então, essa é a questão introdutória que eu gostaria de fazer. Do ponto de vista da federal, e aqui eu começo a entrar um pouco mais especificamente, e peço para vocês ficarem à vontade, na hora que vocês quiserem me interromper, porque senão eu falo até as 3 da manhã, para quem me conhece, né? Falo com a minha sombra, se deixar, mas enfim. A Justiça Federal é um pouco mais desconhecida do advogado no geral, né? O que a gente vê no dia a dia é o advogado praticando o ofício de advocacia muito mais perante a Justiça Estadual e a trabalhista, quando comparado à federal. Então, só para dar uma ideia para o aluno, a federal no Brasil é dividida em 5 regiões, cada região, então, é composta por mais de um estado. A terceira região, que é a região que eu pertenço, é composta pelo estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, e nós temos outras 4 regiões. Cada região, então, composta por mais de um estado, cada estado se chama seção. Dentro da federal, a seção judiciária de Mato Grosso do Sul e do estado de São Paulo, por exemplo, a terceira região, e cada seção é dividida em subseção. Uma subseção pode abarcar várias cidades, né? Por exemplo, aqui em Piracicaba, a competência da terceira vara abarca Piracicaba, Santa Bárbara do Oeste, abarca Rio Claro. Então, as cidades adjacentes aqui são pertencentes à Justiça Federal da terceira região. Por que eu digo isso? Porque é diferente do que acontece na Justiça Estadual. Na Justiça Estadual, nós temos 27 tribunais de justiça, 26 em cada estado, mais Distrito Federal, e cada um deles é dividido em comarcas, né? Já que eles são no estado, dividido em comarcas que também, às vezes, abrangem mais de uma cidade, mais de um município. Mas, enfim, diante disso, e isso no ano de 2006, um dos juízes federais, até hoje é o juiz federal, o Walter Nunes, idealizou, juntamente com o Conselho da Justiça Federal, a questão de cumprimento da sentença, ou pelo menos de transferência e manutenção de alguns presos mais perigosos no sistema penitenciário federal. Isso antes de vir a lei. Eu até tive a oportunidade, vou agradecer aqui publicamente o Walter, me atendeu hoje com muita cordialidade, como sempre. Ele até estava me contando que em 2006 a idealização dos presídios federais foi feita por resolução do CJF. E para aquela pessoa, para aquele aluno que não sabe, a Justiça Federal é regrada ou é regulamentada também pelo Conselho da Justiça Federal, que fica em Brasília. Então, as 5 regiões federais do Brasil têm como topo, do ponto de vista administrativo, é lógico, excluindo o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho da Justiça Federal. Então, naquela época, em 2006, o Dr. Walter, né, que hoje é juiz corregedor e coordenador das execuções federais lá em Mossoró, do Rio Grande do Norte, ele idealizou, juntamente com o Conselho da Justiça Federal, a criação das varas de execuções criminais da Federal, juntamente com os presídios federais. E naquela época, em 2006, como os alunos devem saber, a lei que regulamenta a execução da pena na Justiça Federal, a 11671 de 2008, ainda não existia. Então, a resolução naquela época já determinava o cumprimento de pena do condenado na Justiça Federal em presídio de segurança máxima pelo prazo de 360 dias. E daí veio na lei de 2008 que acabou incorporando esse prazo de 360 dias de cumprimento, ou pelo menos de detenção do preso perante o presídio federal. E, se o aluno perceber,
nós vemos muito mais execuções de penas na Justiça Estadual quando comparadas à federal. E o que acontece com a lei de regência, com a Lei 11.671 de 2008, alterada pelo pacote anticrime, pela 13.694 de 19. Acontece o seguinte, os presos ou aqueles que são passíveis, aqueles que são, podem ser nominados para compor ou para ingressar no sistema penal federal, podem ser indicados, ou geralmente são indicados pela Justiça Estadual. Então, a primeira coisa que houve de dificuldade, de implantação e de comunicação foi a questão do juízo estadual com o juízo federal, que é o corregedor, que é aquele que cuida, aquele que processa e aquele que analisa todos os incidentes da execução perante a federal. E diante dessa dificuldade, foi criado no Conselho de Justiça Federal também essa coordenação, que até há pouco tempo atrás era presidida pelo Dr. Walter Nunes. E essa coordenação era a coordenação, ou é ainda, né? É o Fórum Permanente do Sistema Penal Federal. O que aconteceu? Na verdade, havia essa preocupação de que os juízes estaduais, de um lado, tinham presos que poderiam ser considerados de forma perigosa, ou aqueles que compunham organização criminosa, aqueles que compunham associação criminosa, ou aqueles que corriam perigo de vida por serem colaboradores ou delatores, provavelmente, ou muito com muito maior incidência na Justiça Estadual. E a comunicação entre a federal e a estadual, cá para nós, né, é difícil, porque, como eu havia dito anteriormente, toda divisão, toda competência, toda questão administrativa é completamente diferente. Enquanto os juízes federais estão sujeitos aos tribunais regionais federais e ao Conselho da Justiça Federal em Brasília, os estaduais não. Estão só perante o Tribunal de Justiça e o SNJ, como todos nós, né? Mas, enfim, havia essa dificuldade. Então, os juízes estaduais tinham que ingressar no sistema e não tinha comunicação, havia uma dificuldade de comunicação. Então, o DEPEN, que é o Departamento de Penitenciárias, que fica subordinado ao Ministério da Justiça, foi criado o DEPEN, que controla tanto o sistema penitenciário federal quanto o sistema penitenciário estadual. Então, começou a se anotar, começou a se perceber que havia muitos presos, ou pelo menos aqueles acusados perante a Justiça Estadual, que poderiam compor essas organizações criminosas, essas associações criminosas, ou até mesmo aqueles que corriam perigo de vida por terem colaborado ou delatado perante a Justiça. E então, a solução adotada, na época e que até hoje vem funcionando, é a centralização, é a unificação dessas informações perante o DEPEN, e o DEPEN, com o Sistema Penitenciário Federal, o SPF, que nós chamamos, controla a indicação, a nominação e a transferência dos presos para os presídios federais. Então, o juiz estadual, diante da possibilidade de remessa, de entrega do custodiado à federal, expede um ofício ao DEPEN, o DEPEN vai analisar as características pessoais, as características de organização criminosa a qual essa pessoa, esse indivíduo, esse sujeito condenado, o sujeito ainda cumprindo pena provisória, ostenta, eventualmente aquecer a esse pedido e analisar para qual penitenciária esse juízo poderia, esse sujeito pode ser enviado. E o ofício, então, era encaminhado, ou é encaminhado ao juiz federal. A primeira questão que surge, Tiago, Douglas e aqueles que estão ouvindo a live, é quem pode, ou como é resolvida essa questão de inserção no sistema. Então, tem ocorrido muito a indicação pelo juiz estadual encaminhada ao DEPEN, o DEPEN oficia ao juízo federal falando que aquele preso vai para lá, e o juízo federal fala que o preso não condiz ou não preenche os requisitos de ingresso no sistema penitenciário federal. E aí surge a primeira questão, que é o que vem ocorrendo, há um recurso extraordinário pendente, inclusive, com relação ao conflito de competência. Então, se o juízo federal eventualmente entende que não é competente, ou que pelo menos aquela pessoa, aquele indicado, aquele preso, não preenche os requisitos do ponto de vista legal, o juízo federal, o corregedor dos presídios federais, nesse caso individualmente, porque é de um presídio específico, levanta ou suscita o conflito de competência perante o STJ. Então, a primeira crítica que aconteceu com relação à lei, e que ainda é mantida, né, é um instrumento pelo qual, e
primeiro, instrumento processual do seu conflito de competência, quando, na verdade, poderia ser o agravo em execução penal. E, segundo, ser remetido ao STJ, porque os alunos também devem saber que naquelas situações em que há conflito de competência suscitado entre dois juízos subordinados a tribunais diferentes, esse conflito de competência deve ser submetido ao STJ, que é o tribunal que fica hierarquicamente superior tanto ao Tribunal de Justiça quanto ao Tribunal Regional Federal. Então, agora pende no Supremo um recurso extraordinário para se saber quem dita ou qual é o órgão jurisdicional que tem a competência para falar se o preso deve ou não ingressar no sistema penitenciário federal. O STJ, até agora, a última decisão que teve foi corroborada pela seção criminal do STJ, dizendo que é o juízo estadual, e que o juízo federal, diante da indicação, diante do ingresso, diante da nominação desse preso, tem que aquecer, tem que concordar com isso, e a discussão está sendo levada, então, agora para o Supremo Tribunal Federal. Além disso, dentro do sistema penitenciário federal, há um programa, há um sistema também de controle da pena, o CIEP, Sistema Eletrônico de Execução da Pena. O CIEP, e aí eu confesso a minha ignorância, porque eu nunca atuei na estadual, eu não sei se eles compartilham desse sistema, mas o sistema CIEP é um sistema muito bom, porque é um sistema que controla todo o cumprimento de pena do ponto de vista temporal. Nós sabemos que já passamos por problema com relação a isso, em que alguns juízos de execução acabam por perder o controle do aspecto temporal do cumprimento da pena, e o indivíduo condenado ou aquele preso provisório, por vezes, perde ou deixa de usufruir algum benefício de execução, como, por exemplo, um livramento condicional, ou até mesmo cumpre pena em período maior do que havia sido condenado. Então, o CIEP é um sistema integrado, é um sistema que fica com base em Brasília e que controla a execução de todos os presos, a execução de todos aqueles presos provisórios ou em caráter definitivo, perante Brasília, aí Brasília tem todos os requisitos objetivos para saber se o cumprimento de pena está sendo feito de forma adequada ou não. Hoje, no Brasil, nós temos cinco presídios federais de segurança máxima, localizados em Brasília, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Porto Velho, Mossoró, Rio Grande do Norte, que é o Dr. Walter que comanda, e era o coordenador também do Fórum Permanente de Execução Criminal na Federal, e em Catanduvas, no Paraná. Né? E tudo isso coordenado, tudo isso subordinado ao DEPEN, que é o Departamento Penitenciário Nacional, que controla essas execuções. Tudo bem até aqui? Alguém, vocês querem falar alguma coisa? Ou vou só eu mesmo? Só vou eu? Não, acho que está tranquilo, tá bem didático. Está sendo uma aula mesmo de execução. Tá ótimo. Então vou continuar. À vontade. Bom, uma questão que foi colocada e que constava do projeto de lei de criação, ou pelo menos de implementação dos presídios federais, era com relação aos incidentes ocorridos dentro do presídio federal. Se o aluno perceber, o artigo 3º, se não me engano, é o 3º ou 2º da lei, é o artigo 2º, parágrafo único da lei, diz o seguinte, ou queria dizer o seguinte, né? Sempre que houver um incidente na execução dentro do presídio federal, a competência, tanto civil quanto penal, seria do juízo da execução, seria do juízo corregedor dos presídios. E aí houve um debate muito grande com relação a isso, e a questão da competência civil foi retirada. Então, hoje, o juiz corregedor dos presídios só tem competência para analisar incidentes, ocorrências decorrentes da execução da pena e do ponto de vista criminal, do ponto de vista processual penal. Não mais, ou nem mesmo, porque não chegou a ser aprovado, a questão de competência civil do juízo criminal. E por que isso é importante de ser dito? Porque, por exemplo, se nós tomarmos a citação, a hipótese levantada pelo professor Guilherme de Souza Nucci, no livro dele com relação ao pacote anticrime, ele coloca uma questão muito importante. Eu acho que são duas questões importantes aqui para nós refletirmos, para nós colocarmos ao debate. Primeiro pelo professor Nucci, que diz o seguinte, bom, supondo que ocorra um homicídio, nunca aconteceu, que fique claro, nesses 14 anos de implementação dos presídios federais,
nós nunca tivemos uma fuga ou uma rebelião no Presídio Federal, nunca, é inédito, ainda não houve, não ocorreu nada disso. Mas supondo que um preso consiga matar o outro dentro do presídio, nós estaríamos diante de um crime doloso contra a vida, consumado ou tentado, mas se o agente chegar ao resultado morte da vítima, estaríamos diante de um homicídio consumado. E a Constituição Federal diz, os alunos devem saber também, que todo crime doloso contra a vida é de competência do júri. Então, como faríamos? A Justiça Federal já fez júri. São raros, um caso emblemático foi o caso da morte do delegado da Polícia Federal em Campo Grande. Em Campo Grande, eu não me lembro se foi em Campo Grande, foi em Mato Grosso do Sul, em que foi feito um júri, porque ele foi morto em decorrência, em função do cargo que ele ocupava. Mas suponhamos que um preso mate o outro dentro do Presídio Federal. E essa questão é penal. Essa questão será levada, então, ao júri. Quem vai comandar o júri? É o corregedor do presídio? Como faríamos esse júri? Essa é a primeira questão. E até aí, a questão seria uma questão procedimental. Como correria o processo? Quem faria o processo? Ou como se processaria o júri? Uma outra questão foi levantada pelo Dr. Walter nessa conversa informal que eu tive com ele, dois familiares, vamos supor que dois familiares, dois presos distintos dentro do presídio briguem, ocorra lesão corporal, por exemplo, ofensa à integridade física de outrem. Qual o interesse da União em resolver isso? Então, se nós tomarmos o artigo 109, inciso 4 da Constituição, que trata da competência criminal da Federal, dois particulares que eventualmente pratiquem crimes contra si, uma lesão corporal, por exemplo, praticada entre o familiar de outro preso, com dois familiares de dois presos, não teria interesse nenhum da Federal em solução desse conflito, dessa eventual condenação por lesão corporal. Então, do ponto de vista constitucional, o juiz corregedor, ao eventualmente tomar conhecimento dessa ação e eventualmente processar esse ofensor em decorrência da agressão que foi realizada contra a vítima, estaria praticando um ato de incompetência absoluta, porque não há a questão constitucional para embasar o processo, e eventualmente uma nulidade com relação ao julgamento, né? Então, essas são algumas questões que são levantadas. Outra questão que foi levantada e que vem sendo discutida há algum tempo é com relação à visita íntima, né? A visita íntima foi colocada no Brasil, ou foi estatuída no Brasil há alguns anos, há mais de 10 anos já, mas, enfim, a visita íntima no presídio federal. O que a lei estatui, o que a lei coloca, é que na visita íntima, a visita íntima pode ser praticada ou pode ser realizada por aquela pessoa que é casada, por aquela pessoa que tem união estável, ou seja, cônjuge, companheiro ou companheiro, né? E eventual mudança do companheiro ou da companheira tem que ser comprovada, a união estável de toda forma tem que ser comprovada, e a eventual mudança de companheiro tem que ser comprovada, e eventualmente tem que se aguardar 6 meses para que essa alteração seja feita no cadastro daquele presídio. Porque o que acontece nos presídios federais, isso sem demérito nenhum aos juízes estaduais, não estou desmerecendo, mas a Justiça Federal e o Conselho da Justiça Federal em Brasília tem trabalhado muito nisso, no aprimoramento dos funcionários que trabalham nos presídios. Então, os presídios federais têm funcionários muito bem treinados, os equipamentos são muito bons, todos eles contam com detetor de metais, todos eles contam com aqueles braços para se verificar eventual porte de metais. Então, todos eles são muito bem equipados e muito bem assessorados pelos servidores. E isso é importante porque em todo presídio federal é necessário que a pessoa que vá fazer a visita faça um cadastro. Esse cadastro é aprovado anteriormente, ela tem um prazo para fazer isso, ela tem que chegar meia hora antes da visita, seja a visita íntima, seja a visita chamada social, de parente, filhos, né? E todas aquelas pessoas têm que fazer esse registro. E é importante frisar que pode acontecer, eventualmente, de essa pessoa ostentar uma folha de antecedentes, eventualmente está sendo processada ou até mesmo condenada por um crime. Nessas hipóteses, em que aquele visitante ostenta algum tipo de antecedente criminal, é necessário, então, que ela só faça a visita virtual, só possa fazer a visita virtual, a portaria estatui isso, somente por visita virtual, e pelo parlatório, né? O parlatório, que é aquela questão de se colocar ao vidro e se falar por interfone, né? Então, a visita dessa pessoa que ostenta algum tipo de antecedente criminal é muito mais regrada do ponto de vista de
de especificidade, do ponto de vista de restrição. E essa pessoa que eventualmente tem folha de antecedentes, mesmo que casada ou companheira do preso, não tem direito à visita íntima. Aliás, aqueles que compõem organização criminosa, associação criminosa, ou que tem alguma vinculação de crimes praticados por quadrilha ou bando com violência ou grave ameaça, também estão restritos com relação à visita íntima. A visita íntima é franqueada àquele que colabora ou que delata, né, para a justiça. Ele tem direito a uma visita íntima por mês. Mas por que isso é importante? Porque o que nós percebemos nos presídios federais é a dificuldade de aquilo que eu havia dito antes, da fuga ou da rebelião, do motim dentro do presídio. Por quê? Porque como os servidores são muito bem treinados, como há um registro, como há toda uma pesquisa daquela pessoa que vai visitar, então, dificilmente a pessoa consegue, aliás, até o ano passado não havia notícia de ingresso em nenhum presídio federal de celular. Não foi constatado em nenhum momento a comunicação entre presos com as organizações criminosas para fora do presídio. E a visita íntima e todas as questões que são levantadas de restrição com relação tanto à visita íntima quanto à visita social é exatamente nesse sentido. Por quê? Para restringir, para impedir que haja comunicação com o mundo exterior, né? Como essas pessoas que estão custodiadas perante a Justiça Federal são pessoas que, no geral, têm vinculação com organizações criminosas, com associações criminosas, que praticam reiteradamente crimes com violência e grave ameaça à pessoa, é restrito, seja por meio da lei, seja por meio das portarias do DEPEN, é restrita a visita para que não saiam informações, para que não haja comunicação com o mundo exterior, né? Aliás, uma das questões que se coloca também, do ponto de vista constitucional, e do ponto de vista de execução penal, é a possibilidade de acesso à correspondência do preso, né? Se os alunos perceberem, o artigo 5º trata disso, da inviolabilidade de comunicações e de correspondência, dado telegráfico e dados telefônicos, mas até então, ou pelo menos quando foi promulgada a Constituição Federal de 88, tinha-se por noção que a comunicação por meio de carta era uma comunicação absolutamente inviolável. E aí, só para fazer um parênteses do ponto de vista constitucional, o ministro Celso de Mello, num recurso extraordinário também perante o STF, já faz algum tempo, já deve fazer mais de 15 anos isso, diz que nenhum direito absoluto, né? Então, quando houvesse a desconfiança, a suspeita de que aquela correspondência poderia ser algo que pudesse trazer algum problema, alguma instabilidade para o presídio, ou que pudesse ser uma comunicação indevida entre o preso e o mundo exterior, essa comunicação poderia ser eventualmente devassada. Então, a possibilidade de aferição do conteúdo da correspondência hoje parece que já é um assunto pacificado, que a própria lei diz que, na eventualidade de se suspeitar de comunicação indevida com o mundo exterior, o diretor do presídio, a autoridade que comanda a execução do ponto de vista administrativo, pode eventualmente analisar essa correspondência. Então, tudo isso vem tratado ou na lei ou nessa portaria, e do ponto de vista de e-mails, também instrumentos que nós temos dentro dos presídios federais, todos eles têm equipamentos de gravação, todos eles têm vídeo e áudio gravados, todas as conversas são gravadas, com exceção daquelas situações dentro das celas, não podem ser, e as comunicações com os advogados, é lógico, pelo sigilo profissional, pelo sigilo entre cliente e advogado. A lei excepciona, né? A lei excepciona. Ela diz que, eventualmente, por decisão fundamentada da autoridade competente, é lógico, somente a autoridade competente poderia fazê-lo, a autoridade competente, que é o juiz da execução, pode, eventualmente, deferir a gravação de áudio e vídeo da conversa entre cliente e advogado, na suspeita de que aquela conversa está sendo mantida para comunicação com o mundo exterior e, eventualmente, participação do advogado com a organização criminosa. Então, diante dessa suspeita, isso pode ser também deferido pelo juízo competente. Um outro ponto que chama atenção na lei, no pacote anticrime, na 13.694 de 2019, é com relação à impossibilidade de utilização dos dados captados, do som e do vídeo captados, eventualmente captados, para apuração de crimes praticados anteriormente à custódia daquela pessoa junto ao sistema penitenciário federal. Então, é um artigo da lei que gera algum debate, né, porque restringe a possibilidade de utilização da prova. A prova somente pode ser utilizada se for
para a comprovação de algo num processo com relação a fatos praticados posteriormente ao ingresso do preso no sistema penitenciário federal. Então, os atos praticados antes da sua custódia não podem ser eventualmente analisados ou apurados perante a Justiça Federal, se decorrentes dessa gravação de áudio e vídeo praticada sempre nos juízos, sempre nas penitenciárias federais. A visita íntima também foi uma questão suscitada perante o Supremo Tribunal Federal, numa DPF, né, 518, em que houve a arguição de que era necessária a visita íntima, e o Supremo Tribunal Federal, nessa situação, também disse que não poderia ser franqueada àqueles que fazem parte de organizações criminosas ou associações criminosas. É interessante notar que a própria lei diz, no último artigo da lei, se não me engano, no artigo 12, artigo 11, diz que os estados podem eventualmente criar penitenciários de segurança máxima. E o que nós notamos, e aí eu trago um pouco, não sei se os alunos sabem disso, mas nosso modelo foi baseado fundamentalmente em 2 modelos estrangeiros. Nosso modelo de cumprimento de sentença, seja ela provisória ou definitiva, perante a Justiça Federal, foi trazida de dois países, fundamentalmente. Dos Estados Unidos, em que as cadeias de segurança máxima são chamadas de supermax, né, de sentença máxima, de segurança máxima, e da doutrina italiana, que coloca também a questão de individualização da pena como se fosse um regime diferenciado disciplinar, o RDD, em que a pessoa pode ficar vários anos presa. E tanto nos Estados Unidos quanto na Itália, isso já vem sendo feito há algum tempo. Na Itália, houve uma questão que foi levantada perante a Corte Internacional, a Corte Europeia de Direitos Humanos, em que um preso pertencente à máfia, a Cosa Nostra italiana, foi transferido ou foi mantido num presídio de segurança máxima e depois de 5 meses veio a morrer. E a Itália foi condenada perante esse tribunal porque, insensivelmente, do ponto de vista da Corte Europeia, não deixou essa pessoa, esse preso, cumprir a pena em casa quando já estava debilitado na questão de saúde. Bom, mas enfim, a cela, e por que eu estou falando isso? Porque na estadual, com devido respeito aos colegas que atuam na estadual, aos juízes estaduais, haveria um modelo parecido com o que há nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os presídios ou os complexos penitenciários americanos abarcam tanto as penitenciárias de segurança máxima como aquelas de segurança mínima. Então, há complexos lá em que tanto condenados ou aqueles indiciados por crimes de maior periculosidade cumprem a pena, ou provisoriamente ou de forma definitiva, e também aqueles que têm uma periculosidade mínima. E aqui no Brasil nós adotamos um modelo diferente na federal. Na federal, nós só temos presídio de segurança máxima. Os estabelecimentos penitenciários prisionais da federal só comportam aqueles que cumprem a pena, seja ela provisória ou definitiva, em reclusão, né, porque são presídios de segurança máxima, sempre é prioridade, ou pelo menos é fundamento para detenção ao cumprimento da pena em reclusão. E nós temos aqui exclusivamente presídios federais de segurança máxima. E a lei diz, a lei do pacote anticrime, a 13.694, que os estados podem eventualmente converter, tanto os estados como o Distrito Federal, podem eventualmente converter as prisões estaduais em prisões de segurança máxima. E aí, cair-se-ia é bonito, hein? Cair-se-ia, e agora eu tirei do fundo do baú. Nós cairíamos num problema. Por quê? Porque todas as prisões e todas as celas da Justiça Federal, ou pelo menos dos presídios federais, são iguais. Há um estereótipo, há um projeto arquitetônico dos presídios e das celas. Então, todas as celas comportam um dormitório, um sanitário, a pia, o chuveiro, a mesa e o assento, todas. E para a execução, cumprimento da pena de apenas um sentenciado, de apenas um suspeito ou pelo menos preso provisório. E no Estado não seria assim. Por quê? Porque se o Estado converter o presídio de segurança mínima, segurança média, para uma segurança máxima, nós teríamos um desvirtuamento do que é a característica da cela. A cela tem que ser individual e com todas essas características, inclusive a metragem da cela é igual. Inclusive, todos os presídios federais, no Brasil todo, só comportam 208 presos. Não me perguntem por que 208,
mas é um número que chegaram à conclusão que era o máximo que poderia. E, inclusive, a lei diz, e que parece que também não precisaria dizer, que os presídios federais não podem ter, em hipótese alguma, superpopulação, ou seja, uma pessoa a mais do que o número de vagas que comporta aquele determinado presídio. Além disso, a própria coordenação do cumprimento de pena que fica no CJF, né, sediado no CJF, estabeleceu um máximo de pessoas, um máximo de indivíduos que podem ser custodiados nas penitenciárias federais. 70% desse número. Então, nos presídios federais, a capacidade, apesar de ser 208 presos, a capacidade, na verdade, vai para 142 ou 143 pessoas. Por quê? Porque entende-se que, para que seja mantida a ordem dentro da penitenciária federal, não pode se chegar até o máximo de vagas pertencentes ou de vagas passíveis de serem preenchidas nos presídios. Além disso, há uma hipótese remota, mas em que pode haver uma rebelião muito grande em outro presídio que não federal, e há necessidade de deslocamento, de ingresso de outras pessoas para o sistema penitenciário federal. Então, sempre há vagas sobrando em todos eles. Se nós tomarmos aí por volta de 50 vagas em cada um, nós temos 5 no Brasil, então hoje, atualmente, nós temos 250 vagas aproximadamente em aberto para serem ocupadas se eventualmente ocorrer um motim muito grande ou algo de consequências muito danosas do ponto de vista de cumprimento de pena. Esse limite estabelecido de 70% é um limite que se diz prudencial. É um limite que é colocado para que não haja a possibilidade de motim, para que não haja a possibilidade de rebelião dentro dos presídios. Um outro dado importante é que, para cada preso no sistema penitenciário federal, há 2 servidores. Então, para cada preso custodiado no sistema no sistema da federal, há 2 servidores. Então, a dificuldade, a quase impossibilidade de haver motim, de haver rebelião dentro dos presídios federais. Os servidores são todos treinados para seguirem vários protocolos, são todos protocolos de segurança, né? Como eu havia dito antes, não há registro de fuga, não há registro de rebelião. O banho de sol nos presídios federais só pode ser feito, ele só pode ser realizado por 13 presos de uma vez só. Nunca mais do que isso. Então, há todo um controle, há todo um aparato para que haja a impossibilidade, para que seja impossível de ocorrer uma rebelião. Há ainda uma outra questão, né? Eu havia dito que dentro dos presídios tudo é gravado, tudo tem áudio, tudo tem vídeo, com exceção da cela e da conversa entre advogado e preso, e também na lei, né, no pacote anticrime agora, há uma referência ao artigo 325 do Código Penal. O artigo 325 vai falar que é dever do servidor público manter o sigilo dessas conversas. Então, nós tivemos, e eu não vou citar nomes para que não haja problemas, mas nós tivemos já problemas com isso já aconteceu uma vez, de vazar informações, de vazar questões de caráter pessoal entre companheiras, ou companheira e companheiro, cônjuges dentro do presídio federal. Então, a lei veio e estabeleceu que eventual como é que se diz, vazamento dessa informação é crime, apesar de o crime ser de baixo potencial, né, porque ele pode ser convertido, a pena privativa de liberdade 325, que é de 6 meses a 2 anos, pode ser eventualmente convertido em multa. Os alunos devem saber, e os meus alunos na pós, nós não conseguimos chegar, desculpa, Tiago, nós não chegamos nesse ponto aí, vamos chegar, né, na questão da acumulação da pena, da alternatividade da pena. Então, há penas que são cumulativas, são as penas privativas de liberdade, por exemplo, cumuladas, somadas com as penas de multa, o roubo, por exemplo, ou então aquelas situações em que o apenado, em que o condenado pode eventualmente, o juiz, aliás, pode aplicar eventualmente ou a pena privativa de liberdade ou a pena de multa. E o artigo 325 do Código Penal é um exemplo disso. É um exemplo de possibilidade de aplicação alternativa da pena. O juiz pode eventualmente determinar a condenação em privação de liberdade ou a multa. Sempre que houver, então, essa possibilidade de envio do preso ao sistema penitenciário federal, é necessário que o juízo de origem, na maioria das vezes, é o juiz estadual,
faça por decisão fundamentada, ele precisa dizer o porquê está mandando, com todo o registro, inclusive comprovando que aquela pessoa eventualmente participa de organização criminosa, de associação criminosa, e a portaria, inclusive, ainda fala de quadrilha ou bando, né, que era o crime do 298 do Código Penal, mas, enfim, precisa vir comprovado isso, é necessário que haja essa comprovação no ofício, e o DEPEN, que é o órgão encarregado de verificar essas informações, checa tudo isso e, eventualmente, encaminha essa pessoa, encaminha essa informação para o juízo federal, que vai admitir ou não essa pessoa, esse detento, no presídio federal. A autoridade, quem pode pedir, então, a transferência, quem pode pedir a custódia perante a federal, perante os presídios federais de segurança máxima, são três legitimados a pedir, que são todos aqueles que fazem parte da administração da segurança pública, por exemplo, secretários de segurança pública, o secretário de Justiça, Ministério da Justiça, podem pedir eventualmente a custódia de um preso na esfera federal. Quem pode pedir também é o Ministério Público e o próprio preso. O próprio condenado ou aquele que está cumprindo pena provisória pode eventualmente pedir. O que a lei não permite, ou que pelo menos que não é delimitado pela lei, é o próprio juiz suscitar essa possibilidade. Então, o juiz está, pelo menos em tese, impedido de levantar a questão de quem pode ser deslocado. Esse deslocamento precisa ser levantado por um desses três legitimados, ou a Secretaria de Administração Penitenciária, a Secretaria de Justiça daquele determinado Estado, ou o preso, ou o Ministério Público, diante da constatação de que aquela pessoa participa de organização ou associação criminosa, ou delatou, ou eventualmente colaborou com a Justiça. E o fórum que tem base em Brasília perante o STJF vem soltando, vem enumerando alguns enunciados, né, os alunos que quiserem ver, depois eu passo o link desse fórum, e tem alguns enunciados interessantes, como, por exemplo, o simples fato de haver rebelião perante o presídio estadual não é fundamento único para a remoção do preso. O juízo de origem precisa sempre fundamentar a decisão que envia o preso para o juízo federal, e sempre aquilo que eu havia dito, também o enunciado 39 desse fórum de coordenação diz que sempre que se falar, sempre que se mencionar, ou sempre que a decisão do juiz estadual ser fundamentada na questão de organização criminosa ou associação criminosa, é necessário que se comprove essa participação, então tem que ter documentos sobre isso. E o que mais? Deixa eu pensar se tem mais alguma coisa. Vocês não vão fazer nenhuma pergunta, gente? Eu vou ficar falando. Tem alguma já, meu amigo. Gente, estou só esperando você concluir o raciocínio, eu vou transmitir as perguntas. Então vai. Então faz alguma aí para mim, vai. Que aí eu retomo depois. Não, termina aí, pode terminar. Daí a gente faz as perguntas aqui depois. Não tem, mas eu estou pensando aqui que eu tenho... a outra questão que foi colocada, que foi o habeas corpus que foi impetrado no HC, olha, o habeas corpus que foi impetrado no Supremo Tribunal Federal, o 148.549, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, pela Defensoria Pública da União, que foi um habeas corpus coletivo. Eu não sei se esse nome é o mais correto para ser usado, mas, enfim, o Supremo acabou analisando isso, da lavra do ministro Alexandre de Moraes, com relação à renovação do prazo de prisão. Isso também é uma questão importantíssima, né? Isso também o professor Nutti traz para a gente nesse livro, que ele analisa o pacote anticrime, da similaridade, da similitude que há entre o RDD, o regime disciplinar diferenciado, e o cumprimento de sentença, ou cumprimento de sentença provisória ou definitiva perante a federal. Por quê? Porque no RDD são de 2 em 2 anos a renovação, e no nosso novo, agora com o pacote anticrime, são 3. E até uma questão que eu coloquei com o Dr. Walter, nesse papo que eu tive informal com ele, e aí também para ser levantado do ponto de vista de constitucionalidade disso, é até que ponto que essa renovação pode ser feita. Até que ponto que de 3 em 3 anos, e de ano em ano, eventualmente, a custódia do preso pode ser mantida. Se isso fere o artigo 5º, que diz a pena cruel, né, porque a pessoa fica 22 horas confinada à cela, o indivíduo que é submetido a esse regime perante a penitenciária federal só tem 2 horas por dia de banho de sol, então, na verdade, essa pessoa fica isolada por 22 horas, e se nós tomarmos em conta 3 anos, 22 horas por dia, nós vamos fazer uma conta aí, não vamos chegar a 50 dias em 3 anos que ele fica tomando banho de sol. Então, essa questão chegou ao Supremo,
A DPU havia analisado que dentro dos presídios federais havia 570 pessoas nessa época, se não me engano faz um ano e meio que essa decisão foi tomada, de 2019, e chegou-se à conclusão de que desses 570, 127 pessoas já estavam no sistema há mais de 2 anos. Isso foi antes da lei do pacote anticrime. Mas, enfim, já há mais de 2 anos, pelo menos por volta de 1/3 da população carcerária da Federal já estava presa há mais de 2 anos. Então, foi uma questão que foi levada para o ministro Alexandre de Moraes, cujo voto disse que, em primeiro lugar, o HC não seria, o habeas corpus não seria um instrumento processual adequado para isso, e aí eu coloquei a questão do HC coletivo, porque não se identificaria, né, o fundamento do ministro, no sentido de que não se poderia identificar o paciente, aquele que seria eventualmente favorecido pela decisão, não se poderia identificar quem seria a autoridade coatora, porque, na verdade, o ingresso do HC era em face de ato coator de todos os presídios federais, né, 570 é praticamente a população toda de presos na federal, e além disso, o ministro, muito en passant, acabou dizendo também que a renovação da custódia de 3 em 3 anos não feriria, ou pelo menos não seria pena cruel do ponto de vista constitucional. Isso vem sendo adotado em vários lugares do mundo, né, na Itália, assim, nos Estados Unidos é assim também, e até o que me chegou, até a informação que eu tenho, em nenhum desses lugares até agora foi tido por inconstitucional, ou foi tida por essa inconstitucional essa custódia. Então, todas essas questões estão sendo levantadas perante o Supremo, perante o STJ. Então, as duas maiores que eu acho, na verdade, é a renovação do prazo, se essa renovação vai ser mantida pelo Supremo, porque, salvo o melhor juízo, essa decisão foi tomada de forma monocrática pelo ministro Alexandre, ainda vai ser submetida ao plenário, e a questão também levantada pela DPU, que seria pelo plenário virtual, a DPU não queria, não compactua com isso. E uma outra questão importante que eu já havia levantado é com relação ao conflito de competência. O conflito de competência levado ao STJ e agora vai ser encaminhado ao STF por meio de recurso extraordinário para se saber qual é o juízo competente para falar sobre a custódia, se é o federal ou se é o estadual. Então, são essas questões que eu tinha para colocar. Eu até que fiz no tempo razoável, 50 minutos, achei que eu fosse estourar o tempo, mas eu fico aberto, então, deixo à vontade vocês para fazerem as perguntas, eventualmente, para eu responder. Beleza. Bom, meu amigo, acho que eu vou primeiro aqui em respeito, né, aos alunos que estão assistindo, né? Se o Douglas permitir, eu tenho algumas perguntas. À vontade. Mas antes de passar as minhas perguntas, eu acredito... Acho que eu vou fazer, Douglas. Tem bastante coisa sobre o RDD. Eu vou achar aqui, muito bacana, porque nós estamos lá, aí com uma média de 60 a 70 alunos assistindo, numa terça-feira, nas férias. Realmente, Miguel, tá de parabéns, porque para entreter por tanto tempo aqui, os meus meninos aqui, não é fácil, não. Então, vamos lá, meu amigo. Primeira pergunta aqui que apareceu, acho que você acabou respondendo, na verdade, né, a questão, né, da quantas horas diárias, né, teria o preso direito, né, a banho de sol. Se seriam 2 horas por semana ou 2 horas diárias, né? 2 horas por dia. Isso. Por dia, né? 2 horas por dia. Você acabou respondendo. Aí teve uma segunda pergunta aqui, Miguel, a respeito das correspondências, né? A pergunta a Juliana Silva perguntou: são todas as correspondências verificadas? Então, quando eu ministrava aula de direito constitucional, eu sempre dava esse exemplo, né? Vamos supor que chega uma correspondência para o preso pesando 10 quilos. Dentro daquela correspondência, provavelmente tem uma arma, né? Ou é um bolo muito mal feito, que pesa 10 quilos, porque está embatumado, como diria minha mãe, ou é uma arma que está sendo enviada para o preso, né? Então, essa decisão do ministro Celso de Mello já é uma decisão antiga, se não me engano, no final dos anos 90, que eu não vou me lembrar, porque faz tempo que eu não ministro essa aula, mas o ministro Celso de Mello deixa muito claro, sempre que houver suspeita, o diretor do presídio pode abrir a carta, desde que a missiva, né, desde que o pacote, seja lá a carta, seja o pacote, mas enfim, desde que haja suspeita, e desde que o diretor o faça perante outras pessoas, para que as pessoas vejam, e desde que ele faça de forma fundamentada. Né, ele eventualmente fundamenta a decisão dele e diz o porquê de aquela carta, aquela missiva está sendo considerada suspeita. Então, tudo isso tem um procedimento,
né? E como eu havia dito, a Constituição, e era esse o entendimento que se tinha do artigo 5º, inciso 8º ou 9º, que fala da inviolabilidade de comunicação telegráfica, de meios de computador e telefônica e também de correspondência, porque ao fazer a leitura desse dispositivo constitucional, o aluno chegava à conclusão de que todos eram relativos, menos o relativo à comunicação por missiva, por carta. Então, o ministro Celso de Mello disse nessa decisão dele que não há direito absoluto, nós sabemos disso, nenhum. O único que eu acho que tem na Constituição é a impossibilidade de extradição de brasileiro nato, mas, enfim, é uma questão que não vem ao caso agora. Mas a maioria dos nossos direitos são todos relativos. Então, o ministro Celso de Mello diz que, na eventualidade de se verificar a possibilidade de ingresso de material indevido e irregular no presídio, o diretor do presídio, diante desses requisitos objetivos, constata isso e faz a abertura da missiva. Então, é possível que se faça. Tá? Legal. Aí a outra pergunta também da Juliana, Miguel. Qual é o tempo máximo de permanência de um preso no RDD? Eu acredito que você também respondeu, né, essa pergunta aqui, né? De acordo com o novo pacote anticrime, salvo melhor juízo, 2 anos, né? No RDD. 2 anos, mas é o que o professor Nutti diz, né? E o Dr. Walter também fala isso. O que aconteceu com a lei de 2008, a lei base, né? Porque o pacote anticrime mudou algumas características da lei base, mas a lei que tratava do assunto de 2008, a 11671 de 2008, foi feita no afogadilho. Por quê? Porque até então, quando se começou a construção dos presídios federais, não havia lei. O que havia é um regramento para uma portaria, um provimento, melhor dizendo, um provimento do Conselho da Justiça Federal, que tratava disso. Então, naquela época, a explicação que ocorreu naquela época, qual era? É de que o provimento, falava em 360 dias de manutenção do preso no estabelecimento federal. Por quê? Porque o legislador da época tinha se comprometido a editar a legislação em 1 ano. Então, o preso seria custodiado por 1 ano, que era o prazo para a edição da lei. E a lei veio em 2008, quer dizer, entre 2006 e 2008 não havia lei regrando. E a lei veio e falou em 360 dias. E depois o pacote anticrime falou em 3 anos. E o professor Nutti diz o seguinte, olha, o RDD que está previsto agora também na lei de execução penal, na 7210, tem muita similaridade com o que há no presídio de segurança máxima. Então, o sujeito que eventualmente não está submetido ao RDD, quando ingressa na penitenciária federal, acaba cumprindo os requisitos do RDD, ou piores. Né? Então, ele faz uma crítica muito forte com relação a isso, de que a legislação deve ser revista para que não se equipare o sujeito que está no RDD, que é muito mais gravoso, àquele que eventualmente está no presídio federal, porque senão nós trataríamos os dois da mesma forma. Né? O RDD perderia a sua natureza, perderia o seu fundamento, a natureza de existir. Então, é uma questão que precisaria ser revista, mas nós sabemos, né, como as leis são feitas no país, né? O que se diz, né? A gente fala, mirinca, se a gente soubesse como as linguiças são produzidas e as leis são feitas, ninguém comeria linguiça e nem respeitaria as leis, né? Então, é uma questão que precisa ser levantada ainda para revisão, porque realmente há uma confusão muito grande entre o que é o RDD da lei de execução e o que é o cumprimento da pena, seja provisória ou definitiva, no estabelecimento penitenciário federal. Exatamente. Se você me permitir um adendo e até complementando aqui, Miguel, eu gostaria de saber a sua opinião. Essa pergunta é minha, tá? Antes de passar para o aluno, mas para não perder a questão do tema, né? Mas só para o pessoal que ainda está na graduação, que às vezes ainda não estudou, né? Para deixar claro aqui a colocação do nosso professor Miguel, a questão é, pessoal, que dentro do nosso regime de cumprimento de pena, né, nós temos o fechado, o semiaberto e o aberto, né? Então, como disse o Miguel, né, o regime fechado, isso decorre da lei de execução penal e também, né, do próprio Código Penal, né, estabelecimentos penais de segurança máxima ou média. Então, quando a gente olha para a lei de execução penal, nós temos lá no artigo 52 o regime disciplinar diferenciado, mas que o RDD, claro para vocês, ele não é regime de pena. Todo preso, quando a pena, né, privativa de liberdade é reclusão, o regime inicial pode ser fechado, semiaberto ou aberto. Se a pena é de detenção ou prisão simples, né, semiaberto ou aberto. Então, a questão é se existe um regime inicial, né, de cumprimento já em regime disciplinar diferenciado. Então, o RDD é como para vocês entenderem, assim, ficar bem fácil para que vocês entendam, né, a colocação do Miguel, citando aí o professor Nutti, né, o RDD é como se fosse uma situação, né, de punição ao preso que está cumprindo a pena, né, em regime fechado, e que acaba causando, né, cometendo algo, né, que leve, né, a colocação dele nessa situação de um regime mais gravoso daquilo que ele teria dentro, né,
do regime fechado. E aí, quando a gente olha a questão, né, da lei que regulamenta as penitenciárias federais, e inclusive, né, modificadas também, de certa forma, pelo pacote de crime, como brilhantemente disse o Miguel, a gente observa que o preso, né, o sentenciado que vai cumprir a pena em regime, né, na penitenciária federal, ele já inicia, né, numa situação que eu enxergo, Miguel, né, e eu acredito que você colocou, uma situação pior do que o próprio RDD, até pela essa questão temporal, que antigamente, né, o RDD, inclusive pela LEP, pela Lei 7.210, né, o sentenciado poderia ficar por 360 dias, e se durante o RDD cometesse, né, uma falta que gerasse, né, a nova população, ele poderia permanecer no RDD em até 1/6 da sua pena, do total da pena, ou seja, o máximo de 1/6. E da forma, né, hoje nós tivemos o alongamento, tanto para o RDD como para a questão da penitenciária federal, numa situação, né, que o Miguel colocou muito bem, a questão, né, da crueldade, que se você não tem um limite estabelecido pela lei, que se permite as prorrogações de período em período, desde que haja, né, uma motivação justificada. E aqui, qual seria a minha pergunta para você, Miguel? Você entende que é uma situação, que se trata de cumprimento de pena, você entende que é uma novaço, lex impégios, aonde eu quero chegar, né? Pensando numa situação, né, de conflito de leis penais no tempo, eu, então, cometi então, a data do meu crime, que eu estou cumprindo a pena, né, é anterior ao pacote anticrime, certo? Então, ainda que fosse numa situação estadual, eu sou colocado, né, em regime de disciplinar diferenciado após a vigência do pacote anticrime. Eu teria uma limitação dos 360 dias, ou eu poderia ficar os 2 anos, porque você entende que é uma situação que não é uma lei penal. Qual que seria essa natureza jurídica, né, do novo artigo? Então, Tiago, quando nós tratamos de execução, a gente está diante de execução de ponto de vista administrativo e do ponto de vista jurisdicional. Nós temos as duas questões. Tanto que essa pontuação que foi feita pela lei de o juiz da corregedoria do presídio somente analisar questões penais, foi exatamente porque, na época, os diretores dos presídios soltavam, editavam muitas portarias regulamentando as coisas dentro do presídio. Então, havia muito mandado de segurança da ação civil pública com relação a isso. E isso acabaria desaguando no juiz da execução. Então, a legislação veio e disse, olha, não, nós só vamos tratar da questão de execução, da questão penal, de incidentes da execução penal. Então, a questão de competência civil foi excluída da lei. O projeto de lei ainda tinha isso, mas seria uma avalanche de coisas perante o juiz da execução, porque todas as portarias, ordens de serviços emanadas do diretor do presídio, do diretor do estabelecimento prisional, acabariam desaguando a competência, pelo menos na vara de execução. Então, isso foi retirado. Por que eu estou dizendo isso? Porque se nós tomarmos, por exemplo, o que você está dizendo, se o sujeito praticou o fato depois da lei, não há conflito. Se o sujeito praticou o fato antes da lei, do ponto de vista administrativo, ele não pode ser prejudicado, né? Então, a lei vai tratar, do meu ponto de vista, e com respeito àqueles que pensam de modo diferente, dos fatos posteriores. Então, eventualmente, a aplicação de um regime diferenciado para aquele que praticou uma falta gravíssima dentro do estabelecimento prisional tem que ser apurado com relação àquele fato posterior à lei. Porque senão o sujeito vai tomar vai ser responsabilizado por uma sanção, que é uma sanção, não deixa de ser, não é uma pena aplicada a ele, mas é uma sanção do ponto de vista de cumprimento da pena que ele já tem, posterior ao fato cometido. Então a legislação incidiria para um fato anterior e a legislação seria posterior, seria prejudicial a ele. Agora, a partir do momento em que nós compararmos isso, muito mal comparando com o crime permanente, o crime habitual, né, se o sujeito está na execução da pena, editada a lei, e posteriormente a isso ele pratica um fato que é tido como uma ferida, como uma mácula ao regime diferenciado, ele vai cumprir o regime diferenciado e eventualmente até encaminhado para a penitenciária federal. A questão que se coloca é exatamente essa. Até que ponto que o RDD vai ser eficaz se o sujeito acabar indo para a federal e cumprindo, ou pelo menos podendo ficar lá por mais tempo do que o que vem previsto no próprio RDD, né? Mas a questão que você coloca é interessante, porque acho que partiríamos do pressuposto de que o fato tem que ser anterior, tem que ser posterior à lei. O preso tem que saber que aquela lei eventualmente vai incidir sobre o mau comportamento dele, sob pena de aplicação de uma lei penal mais prejudicial numa situação posterior, né? Exatamente, né? O Rafael perguntou aqui, Miguelzão, sobre qual fundamento o preso poderia fazer o pedido. Você comentou, né, que poderia o Ministério Público, o Ministro da Justiça, mas você disse que também o preso poderia pedir para ser, né, levado ao cumprimento de pena penitenciária federal. A pergunta do Rafael Pagano é: qual fundamento seria que o preso poderia fazer esse pedido? Sobre qual fundamento?
Peraí, é o Rafael Pagano que está perguntando? É. Não, Rafael Pagano é café com leite, eu não respondo a pergunta dele. Não sei o que ele está perguntando, poxa. Quem deixou ele perguntar? Ninguém bloqueou o Rafael? Bloqueia o Rafael aí, Thiago, poxa. Ah, eu vou você vai mandar a bloquear lista ele. dos bloqueios. O Rafael é o primeiro da lista a ser bloqueado. O Rafael é gente boa, eu gosto pra caramba do Rafael. Miguel, você não Não, ele é gente avisou boa, tô brincando. que tinham que ignorar Tô as brincando, tô perguntas. brincando. Não, Rafael é gente boa, eu adoro o Rafael. Rafael, é o seguinte, geralmente essa situação ocorre quando o preso se sente ameaçado, quando o preso é o colaborador, quando o preso tem alguma situação em que ele percebe que vai ser perseguido ou vai ser morto dentro do presídio em que ele está. Lá em Guarulhos, quando eu trabalhava lá, nós tínhamos muitos das mulas, que nós chamamos do tráfico, né, aquelas pessoas que são, digamos assim, encarregadas de levar a droga para fora do país, que acabavam delatando, acabavam colaborando com a justiça no sentido de identificar o grande traficante, o gerente do tráfico. Então, esse sujeito era colocado no seguro, né, para quem atua, eu não sei se os alunos de vocês atuam na execução penal, mas lá em Guarulhos nós colocávamos, eu inclusive oficiava para o diretor do presídio, para que o sujeito fosse colocado no seguro. É uma cela apartada, ele fica sozinho, ou pelo menos com aquelas outras pessoas que também colaboraram com a justiça, para que não viessem a ser ameaçados de perder a vida. Então, na maioria das vezes, para não dizer todas, o preso se manifesta no sentido de querer ir para a penitenciária federal, porque a organização criminosa, a associação criminosa, a qual ele pertencia, muito provavelmente ele pertencia, porque ele deve ter delatado ou colaborado com a justiça, ele pede para sair daquele presídio, porque se ele ficar lá, ele corre o risco de morrer. Então, na maioria dos casos, para não dizer em todos eles, é o preso que tem a noção de que se permanecer no presídio em que ele está, no estabelecimento prisional em que ele está, ele vai morrer. Então, aí o preso tem, desde que comprove isso, né, porque não é todo mundo que pode pedir, mas desde que comprove que está sendo ameaçado, está correndo risco de morrer, ele pode ser encaminhado para o presídio federal. Tá bom, Rafa? Tem uma pergunta da Abel, ela perguntando como é que funciona o trabalho para o preso dentro do presídio federal. Então, não funciona muito bem. Não, tem, não funciona. É uma questão que ainda não vem funcionando muito bem. A gente sabe aí, né, que o preso pode ir descontando daquilo que ele tem para cumprir por trabalho ou por estudo, né, e ele vai fazendo a detração da pena aí para ser remido nisso aí, para ser descontado da pena dele, mas há um problema sério da questão do trabalho. Por quê? Porque como as celas são individuais e não há possibilidade de os presos conviverem entre si, é difícil de se colocar várias pessoas numa sala para que possam trabalhar. Então, o trabalho ainda é uma questão a ser regrada no presídio federal, e o estudo também. O estudo também pode fazer com que o sujeito tenha descontado da pena dele aquelas parcelas de horas ou aquelas horas em que ele estuda. Mas isso tudo ainda está sob, digamos assim, ainda está sob análise para ser, não é regulamentado, mas sim implementado, porque é mais difícil de se fazer isso no federal para evitar o contato. Porque a grande qualidade, digamos assim, se é que se pode dizer qualidade, do presídio federal é exatamente essa impossibilidade do custodiado, do preso, de se comunicar com outros. E essa impossibilidade também dificulta ou, às vezes, obstaculiza de forma integral a comunicação com o mundo exterior. Então, a organização criminosa que fica... Por que o prazo grande, né? Por que o prazo de 3 anos que ele pode ficar preso lá? Para necessariamente ou para eventualmente impedir que a organização criminosa conte com aquela pessoa. A pessoa que fica afastada 3 anos daquela associação criminosa provavelmente não vai conseguir ainda, vai parar de integrar aquilo. Então, ela vai se desmantelar. Então, todo presídio federal tem como fundamento a impossibilidade de manutenção de contato entre os presos. Então, o trabalho e o estudo, que são feitos geralmente em parceria ou em conjunto, são mais difíceis de serem administrados na federal, diferentemente do que acontece na estadual. Quem joga na execução estadual vê que isso é muito mais fácil de ser feito, e comprovado, inclusive. Na federal, nós ainda estamos com essa dificuldade. Tem uma outra pergunta aqui da minha ex-aluna, hoje colega nossa, a Cristiane. Ela fala: se houver multa e ele estando custodiado no presídio federal, como é que vai funcionar a execução? A execução ele da vai multa? pela justiça. Como é que fica isso? Não, a multa nós executamos tanto as penas restritivas de direito, né, a prestação pecuniária da restritiva do 44 do Código Penal, quanto aquelas decorrentes da incidência da sanção penal, a multa propriamente dita, a federal tem executado. O que acontece é que geralmente a multa é pequena, né, porque os alunos devem saber que o juiz fixa a multa em dias multa, né, geralmente fixa em 1/30 o salário mínimo, porque não se comprova
a condição econômica favorável do acusado, do condenado. Então, a multa de um valor muito baixo, né? Ela atualmente segue o rito da execução fiscal, da execução tributária, como se fosse um tributo que deixou de ser pago, apesar de ser decorrente da condenação criminal. O valor é baixo, né? Salvo o melhor juízo, a Procuradoria da Fazenda não pode, não deve executar valores inferiores a R$20 mil, então aquela multa acaba sendo inócua, né? A execução acaba não acontecendo, salvo naqueles crimes de maior monta. Geralmente os crimes tributários, em que há sonegação tributária grande, se comprova a capacidade econômica do condenado, aí a multa acaba sendo maior. Mas, tirando esses crimes, dificilmente a federal acaba executando isso, porque o preso ou o condenado acaba não pagando, e a PFN, que é a Procuradoria da Fazenda Nacional, tem que ingressar com a ação fiscal e acaba não ingressando porque ela está proibida com valores abaixo de R$20 mil. Se não me engano, são R$20 mil. Há uma discussão se são os 10 mil ou 20 mil, eu não me lembro agora a portaria que está imperando hoje, mas ou são 10 mil ou 20 mil. Mas, em todo caso, não chega esse valor. Então, a execução acaba sendo inócua, não é desnecessária. Bacana. É que eu queria aqui deixar, né, talvez eu tenha, na pergunta dela, Miguel, eu tenha entendido assim, o porquê surgiu a dúvida, né, e só para até entrar naquele ponto que você levantou para debate, que eu achei muito, muito interessante, né, mas é aquela questão assim, né, questão que, inclusive, se eu não estiver enganado, né, a súmula 192 do STJ, ela continua sendo aplicada, né, aquela questão, ainda que o sentenciado seja condenado, né, na esfera federal, se ele for cumprir pena perante um juiz estadual, na penitenciária estadual, né, retificando aqui a informação, o juiz competente de execução vai ser o juiz da VEC, né, da Vara de Execução Criminal Estadual. Agora, ele sentenciado pela Justiça Estadual, se ele for levado à penitenciária federal, o juiz competente para a questão, né, dos incidentes da execução se torna, né, o juiz federal ali responsável pelo presídio. Talvez ela tenha feito essa pergunta, né, a questão da execução da multa, né, ser na esfera estadual, porque a sentença, talvez, a colocação dela seria uma sentença dentro da justiça estadual, aonde houvesse, né, acumulação com a pena de liberdade com a eventual pena de multa. O fato do sentenciado ser transferido para uma penitenciária federal, entendo eu, né? Ela me corrija aqui se eu tiver, mas foi assim que eu interpretei a pergunta, isso também tiraria a competência para a execução da multa dentro, né, da esfera estadual ou federal, ou ainda assim a multa continuaria sendo de natureza estadual? Não, a multa continua sendo, passa a ser da federal, né? Porque a execução toda vai para a federal, né? Vai tudo ser tramitado lá. A execução que seria execução fiscal estadual passa a ser execução fiscal federal. E aí a questão da PFN tem o valor máximo de execução, né? Então, a execução fiscal nem sempre vinga por causa do valor. Exatamente. Lembrando sempre que a execução ela acompanha o reeducando, né? Para onde ele for, a execução o acompanha, né? Isso. Teve uma pergunta aqui do Márcio. Márcio, ele fala sobre a vantagem do presídio federal no quesito ressocialização. Se você tem alguma vantagem na ressocialização do preso num presídio federal. Então, difícil, né? É bem subjetiva. O que acontece tem dois pontos aí. Tem um lado bom e tem um lado ruim, né? O lado bom é que os presídios federais... nós temos lá no presídio federal, tem unidade de pronto atendimento dentro dos presídios, tem médico, tem dentista, tem psicólogo, tem terapeuta ocupacional, então tem toda uma equipe para que aquela pessoa que, lógico, está cumprindo uma pena muito mais exasperada, muito mais, com rigor muito maior se comparado à estadual, tenha todo um aparato para que se mantenha ali. Então, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de suporte, a execução na federal é muito melhor se comparada à estadual, que não tem esse suporte. Eu tinha até o número aqui, em algum lugar eu anotei, mas foram milhares de atendimentos médicos e odontológicos e psicológicos dentro dos presídios federais. Apesar de um número de pessoas, de presos, ser um número pequeno, o atendimento foi muito grande nos últimos anos. Então, sob esse ponto de vista, a ressocialização é melhor, porque ele tem uma base, uma estrutura para não ficar doente, né, para não ter transtornos psicológicos, para ter algo que fazer, a terapia ocupacional vai tratar disso e tudo mais. Agora, do ponto de vista de socialização do homem, enquanto ser humano, aquele indivíduo fica sozinho, né? Ele tem pouco contato, quase nenhum, com ninguém. As próprias visitas são delimitadas, as próprias visitas são feitas muitas vezes à distância, né? Muitas vezes a esposa ou a companheira do preso pertence à organização criminosa.
Então, nem o contato físico, nem o contato pessoal existe. Às vezes é tudo por videoconferência. Então, se tem uma estrutura boa do ponto de vista técnico, às vezes não tem uma estrutura boa do ponto de vista social, do ponto de vista humanístico. Porque aquela pessoa fica praticamente isolada durante anos ali. Então, é uma questão muito difícil de ser analisada assim, friamente, objetivamente. Acho que vai de caso a caso, né? Vai ter pessoa que vai ter custodiado, vai ter preso que vai se adaptar e vai ter preso que não, né? Aí vai de cada um. É difícil falar assim de antemão que seria bom, que seria ruim, né? Tem os dois lados da moeda. Lembrando que quando você menciona sobre esse aparato todo de profissionais técnicos acompanhando o preso, muitos podem, não aqui, porque aqui um grupo que está acompanhando a gente é um grupo que tem alguma identidade com o tema para ouvir sobre a sua explanação. Mas tem que obedecer aos princípios da dignidade da pessoa humana, né? Quando você pensa nesse aparato todo, você fala, pô, mas como é que ele vai ter esse aparato todo? Eu não tenho aqui fora. Lembrando que alguém que errou, ele está cumprindo, ele está ressocializando. A ideia é que quem tenha errado volte para a sociedade melhor, né? Não pior. Se eu trato como bicho, o que boa parte entende, né? Eu quero tratar como bicho, quero que ele sofra lá o pão que o diabo amassou, como o pão que o diabo amassou, eu quero que ele volte um anjo. Pô, isso não existe, né? Então acho que essa ideia aí é bacana, mudando, né, esse conceito do tratar quem praticou o crime de forma humana, né? Isso daí acho que é o objetivo no sistema, né? Porque senão a gente teria o efeito bumerangue, né, Douglas? A pessoa vai ruim e volta pior para a gente. Quer dizer, ela vai continuar cometendo crime, ela vai continuar pertencendo a uma organização criminosa, uma associação criminosa de grande monta, e quem vai acabar sofrendo a consequência somos nós. Então, pode ser, e eu não tenho esse número comigo, estatisticamente, porque eu gosto de trabalhar com estatística, porque senão nós ficamos aqui, né, viajando, né, falando que pode ser. Mas se tivesse esse número, nós poderíamos chegar à conclusão de que aquela pessoa que foi para o presídio federal, em comparação ao estadual, saiu com uma estrutura de vida propícia a voltar ao trabalho, propícia a voltar para uma vida honesta. Eu não estou dizendo que isso é fácil, eu não estou dizendo que isso acontece, mas que há um fundamento, que há um regramento, que há um suporte para essa pessoa, se a pessoa vai abraçar essa oportunidade ou não, aí é uma outra questão. Mas pensar que nós estamos gastando muito com o preso, não chega a fazer muito sentido, com todo o respeito a quem pensa em contrário, porque essa pessoa eventualmente vem para a sociedade de novo. Né? Nós vamos ter que conviver com ela. Se essa pessoa não obtiver trabalho, não obtiver uma ocupação lícita, ela vai voltar para o crime. Né? Até eu estava lendo esses dias, teve um economista, foi prêmio Nobel de Economia, falando que é exatamente isso. Né? Ele conseguiu chegar a um número, para uma fórmula para identificar o custo do crime. Então, inconscientemente ou conscientemente, né, para os alunos que tiveram aula comigo, né, vocês sabem que a fase interna do intercrimes é a questão da ponderação, a questão da ideação do crime. O sujeito que vai praticar o crime pensa antes que aquele crime vai ter retorno para ele. Né? Numa sociedade em que o crime não sai impune, a atitude, a conduta não sai impune, o sujeito pensa duas vezes em fazer. E se o sujeito foi submetido ao sistema carcerário, ao sistema penitenciário, e sai dali sabendo que aquela é uma pena que ele vai cumprir e que a pena para ele é ruim do ponto de vista de privação de liberdade, ele provavelmente não vai praticar crime de novo. Então, a questão de se investir, entre aspas, no preso, é de ressocializar para que nós não tenhamos uma pessoa reincidente, para que nós não tenhamos uma pessoa que continue na atividade criminosa. Um outro ponto também importante aí, mas é uma observação, de repente os alunos que estão aí acompanhando, de repente até pesquisar, essa questão da incomunicabilidade do preso com outros, né, dessa socialização entre eles, se seria uma possibilidade de violação da dignidade da pessoa humana dele ali dentro. O fato dele não ter, qual o impacto que vai ter isso, você não ter contato com outras pessoas, é um ponto, acho que é se pesquisar. Eu sempre dou esse exemplo, né? As pessoas falam para mim, mas o sujeito vai cumprir a pena em casa, prisão domiciliar. O sujeito fala, mas em casa? Eu falo, tá bom, então vamos fazer o seguinte, agora nós estamos na quarentena, né? Tá todo mundo dentro de casa, não é isso? Então faz o seguinte, desliga a televisão, desliga o celular, põe 2 bananas na geladeira, né? E não tem convívio com ninguém. Como que nós estamos se sentindo dentro de casa? Como nós estamos nos sentindo dentro de casa? Quer dizer, a prisão domiciliar, apesar de ser um escape, porque até um dado interessante, acabei de deixar passar isso aí. Nós temos um sistema hoje por volta de 1 milhão de pessoas presas no Brasil.
isso são dados do sistema carcerário lá de Brasília, mas por volta de 1 milhão de pessoas. A nossa capacidade carcerária é de 700 mil pessoas. Então, nós temos aí praticamente 50% de pessoas a mais, de presos a mais do que o sistema comporta. Só que esse não é o problema. Eu estou falando da prisão domiciliar, por que eu estou falando isso? A prisão domiciliar é um mal necessário. Nós temos hoje em aberto, hoje eu digo 2018, porque os dados são de 2018, temos aproximadamente 300 mil mandados de prisão em aberto. Ou seja, nós estamos com um sistema que está com 50% da capacidade acima. Se nós prendermos todo mundo, nós não, porque eu não vou prender, né? Mas se o sistema conseguir prender, nós vamos colocar mais 300 mil pessoas num sistema que vai ficar com 600 mil pessoas a mais do que o que comporta. Então, o próprio sistema não consegue. E há uma discussão para a construção de presídio, mas todo mundo precisa de presídio, mas ninguém quer o presídio na cidade dela, né? Ninguém quer que construa o presídio lá da sua casa. Então, é uma discussão infindável, porque, olha, nós temos de um lado a prisão domiciliar e temos de outro lado a impossibilidade ou aquela questão da sociedade não querer construir o presídio. Como nós lidamos com isso? Né? Então, os crimes de menor potencial ofensivo, aqueles crimes, ou pelo menos aqueles sujeitos, aqueles condenados que têm alguma situação para cumprirem em casa a pena, desde que seja monitorado, e nós temos agora o monitoramento eletrônico, que está sendo eficiente, o sujeito não pode sair de casa e não sai, e é bloqueado com relação a sinal de Wi-Fi, a televisão e a comunicação, o sujeito acaba praticamente numa cela, né? Tirando aqueles que têm poder aquisitivo muito alto, que vivem em mansões, mas a generalidade das questões não é essa, né? Então, a prisão domiciliar, desde que efetiva, desde que eficaz, não deixa de ser uma válvula de escape para o sistema que não está suportando, a gente não suporta. Nós não vamos tirar dinheiro do orçamento para a educação para construir presídio para o sujeito cumprir 6 meses de pena, cumprir em casa, desde que monitorado, desde que efetivamente cumprindo, né? Eu acho que um outro tema, Thiago, que a gente podia trazer até para o Miguel aí, sobre as privatizações dos presídios, não? Sim, a pergunta aqui também da Cris Ferreira, né? Mas antes de passar a pergunta aí para o Miguel, né? Essa é uma questão muito filosófica, né? Aí o Miguel tem o lado dele, né, como juiz, né, como professor, nós temos o nosso lado como professor, como advogado, mas é uma questão, é muito difícil, né? A questão da ressocialização em si, né? É como o Miguel disse, né? A questão das penitenciárias estaduais é aquilo que, inclusive, se eu não estiver enganado, né, Douglas, a gente comentou isso na nossa última live, né? Onde a própria construção, né, o Miguel disse, da questão das penitenciárias federais, ter um padrão, a questão da cela, só que as penitenciárias estaduais elas já são construídas em, né, digamos assim, né, ao contrário daquilo que a lei, né, 7.210 impõe, né, a questão da cela de 6 metros quadrados, cela individual, ou seja, né, é muito complicado, né? Foi aquilo que, essa é a minha opinião, né, Miguel? Só externando aqui para complementar o que você brilhantemente disse, né? Que a verdade é uma só, né? A única forma da gente saber, né, se dá ou não dá certo seria fazer de fato, né? Tanto a Justiça Federal como a Justiça Estadual, no âmbito de execução, né, em termos de penitenciários, fazer o cumprimento da lei. Agora, essa questão da gente ficar analisando a questão da dignidade da pessoa humana e etc., da questão do preso, é muito delicada, né? Até mesmo porque por mais que eu entenda, né, o posicionamento do Douglas, né, entra naquilo que o Miguel mesmo disse, né? Porque nenhum direito, querendo ou não, ele é o quê, né? Ele é absoluto. Teoricamente, todos os direitos são relativos, né? E, teoricamente, pela própria, né, redação que o pacote anticrime fez na alteração da lei das penitenciárias federais, a gente vê ali que o requisito para ser incluído, teoricamente, não é um critério tão subjetivo, né, Miguel? Você deve convir comigo que tem que ser um preso, né, de alta periculosidade para ser inserido no sistema, a não ser que ele peça, né? Então, o problema é outro, né? O que eu queria perguntar para o Miguel, que antes da gente entrar na questão do debate, né, ele fez um comentário muito interessante, né, a questão da visita íntima, né? Mas, trazendo uma questão de atualização aí para os nossos alunos do pacote anticrime, né? Tem lá um artigo 2º, parágrafo 9º, na Lei de Organização Criminosa, né, que é um pouco engraçado, né? E dentro da própria LEP também tem algo muito similar, no sentido do quê, né? Daqueles presos, né, que cometem crimes hediondos com resultado morte, não tem direito a livramento condicional. Legal, show de bola. Esse é um ponto. Outro ponto, aquele preso que integra a organização criminosa e que não conseguir demonstrar que não faz mais parte da organização, ele não teria direito a nenhum benefício executório, ou seja, nem saída temporária, nem progressão, nem livramento. E o Miguel está falando também da questão da saída íntima. Será que daqui a um tempo, né, as rebeliões também não começarão dentro da penitenciária federal?
Porque eu fico pensando, Miguel, eu até faço essa piada com os alunos, né? Como é que se prova uma pessoa que é condenada por integrar uma organização criminosa, como é que durante a execução ela vai demonstrar para o juiz que ela não faz mais parte? Eu até brinco com os alunos após, eu falo, então vocês têm que orientar, né, se vocês advogam para algum tipo de organização, que tem que fazer o registro. Aí depois tem que pedir o quê? Na hora que é preso, pede a baixa na carteira. Vai na Juscefe, vai na Juscefe. Vai na junta. Mas é um negócio que falta um pouco de bom senso do legislador em algum tipo de ponto. Porque como é que a gente imagina, penso eu, né? Se eu tivesse, claro, eu entendo a questão da finalidade da pena, da retribuição, mas penso eu que ainda que eu seja favorável, eu sempre falo isso, não é porque eu sou advogado que eu sou a favor da criminalidade. Pelo contrário, eu acho que quem faz tem que pagar. Mas uma forma de que nem você está dizendo, né, Miguel, como juiz, a questão de devolver, né, ressocializado para evitar essa questão, né, que a gente estuda muito em termos de criminologia, do efeito, né, bumerangue, é você de fato devolver a pessoa referida. Até que ponto você cortar todos os benefícios de uma execução, a gente acredita que uma pessoa vai voltar, vai ser na base do medo? Será que isso funciona de fato na prática? Uhum. É difícil mesmo, não é? É aquilo que o Douglas estava falando, a gente não pode tratar como bicho. Eu tenho um exemplo, e aqui eu vou fazer um parênteses, e eu não vou citar o nome do juiz, mas um juiz colega que tratava o preso, tratava o réu, tratava a pessoa que estava sendo processada penalmente, como bicho. Né? Eu, quando vou fazer, e quem me conhece, quem já viu audiência minha, sabe, eu trato o advogado, eu trato o preso, eu trato o Ministério Público por senhor, doutor, com todo respeito, olha, o senhor pode responder, o senhor tem a presunção de inocência, o senhor pode ter direito de falar ou não, e esse juiz em específico tratava o réu, o demandado na ação penal, como bicho. Um bicho, falava e xingava e colocava o dedo em riste no nariz da pessoa, e o que acabou acontecendo com esse sujeito? Ameaçado de morte até hoje. Ele anda escoltado até hoje. Isso faz uns 10 anos já. Quer dizer, ele trata as pessoas que estão sendo processadas já de antemão como criminosos, já parte da presunção de que são culpados, e além disso, desrespeita, né? O preso, o custodiado, que está sob a custódia do Estado, tem direito a ser respeitado. Né? O que vocês estão falando, o princípio da dignidade da pessoa humana. Ele cometeu o crime, ele vai responder com a sanção que está na lei. A sanção é privação de liberdade, é multa, é pena restritiva, é RDD, não importa. Agora, não é ficar tomando bronca de juiz, não é dedo em riste, né? Não é pai dando, né, puxão de orelha em filho. Não, o juiz está lá para cumprir a lei. Se a lei fala que a pena, por exemplo, pedofilia, né? Eu falo para os meus alunos, a pedofilia, tanto no 241A como no 241B do ECA, é um crime hediondo, é um crime abjeto. Mas se nós pegarmos aí, eu tenho vários aqui, porque os crimes da internet são da competência da federal também, quando cuidados por tratados internacionais, a pena mais severa que eu consegui aplicar foi de 5 anos e 8 meses. O sujeito tinha 250 vídeos na CPU dele e 3.000 imagens, né? E não conseguia aplicar uma pena maior. E o sujeito vai cumprir pena em regime semiaberto. Né? E regime semiaberto nós sabemos que colônia agrícola industrial tem poucas no Brasil. Provavelmente o sujeito está em casa. E está em casa com o computador, praticando crime. Ah, mas por você fez isso? Eu não fiz, quem faz é a lei, eu não posso ir acima da lei. Então eu não dou lição de moral, eu não fico puxando a orelha, eu aplico a lei. Se o legislador falar para mim que eu preciso fazer aquela audiência de monitor, me fugiu o nome, aquela que o juiz dá bronca, né? Aí tudo bem, mas não falo. Né? Então aplica-se a pena, paciência. Né? Quando a Constituição falar que nós vamos ter privação de liberdade, perda de patrimônio, suspensão ou privação de direitos e puxão de orelha, aí eu dou puxão de orelha no réu, enquanto não, eu não posso, né? Audiência de justificativa, né? Não é Isso. justificativa. Aí tem a pergunta agora eu acho que até pelo tempo do Miguel, né, Douglas? Acho que é a última pergunta dessa. Sim. Sim, porque daqui a pouco eles vão pedir para colocar presença na aula futura já. Ô, Miguelzão, a Cris perguntou a sua opinião sobre, né, a privatização das penitenciárias, que isso já foi cogitado. Qual que é o seu posicionamento? Você é a favor, contra? Não. A questão da privatização já foi tentada nos Estados Unidos, não conseguiram, né, não deu certo, voltaram atrás. Aqui no Brasil teve um PL que tramitou em 2019 no Senado, que também não passou, né, já tentaram, então, na legislatura anterior, ou na sessão legislativa anterior, no ano de 2009, não poderia tramitar mais. Eu não tenho conhecimento, acho que não tem mais, não tem projeto de lei tramitando para privatização. E a questão da privatização no Brasil,
até que ponto que essa privatização, primeiro, vai ser feita de forma lícita, né? Nós sabemos, aí, nós vimos agora essa questão da pandemia. Eu não sei se os alunos sabem, mas eu sou o rei da cultura inútil. Quem me conhece sabe disso. Outro dia eu li no jornal que a União disponibilizou 400 bilhões de reais para combate ao Covid-19, sem licitação, né? Então, a questão de privatização é uma questão muito difícil, porque nós que trabalhamos na administração, que eu falo desse lado do balcão, a gente sabe, né? Lá no fórum, por exemplo, quando a gente ia tomar café, porque eu não tomo mais café do fórum, o Thiago sabe disso, que eu tomo Nespresso, um cara fino, né? Não tomo mais aquele café Morro Grande, não sei como chama, mas enfim, vai tomar um Nespresso por quê? Porque a licitação é feita pelo menor preço. Então, vê o café com milho, né, com café verde, né, aquela coisa boa, o açúcar que não adoça, o adoçante que dá câncer, e aí a gente acaba tomando café que não, né? Então, a questão da privatização é uma questão para ser colocada em pauta, em discussão, mas é para ser feita num ambiente de calma, de tranquilidade, e feita com uma fiscalização muito forte, muito ostensiva. Por quê? Porque nós estamos tratando da liberdade das pessoas e do risco, da periculosidade que essas pessoas podem eventualmente trazer para a sociedade, né? Se eventualmente o presídio privatizado não for para frente, se esse presídio não for um presídio bom, nós vamos estar diante de uma situação praticamente reversível. Eu não sei se os alunos acompanharam, por exemplo, aqui em Piracicaba teve essa questão, teve no Brasil todo. A ANAEL, uma certa época, indo para a esfera civil, a ANAEL falou que a distribuição de energia, ou pelo menos a chegada da energia nas casas, que era de competência das concessionárias, de um dia para o outro virou dos municípios. Então, os municípios, por exemplo, entraram aqui com ações em Piracicaba, não sei se vocês acompanharam, questionando isso, falando, bom, de um dia para a noite, nós temos que arranjar técnicos, nós temos que arranjar carros, nós temos que arranjar dinheiro no orçamento que não tem, porque o dinheiro do orçamento só vem no ano seguinte, né? E os municípios não sabiam o que fazer. Ingressaram com ações, né? Comigo ganharam todas, chegaram no tribunal, perderam todas, porque eu cação todas as minhas liminares. Mas, enfim, é o inverso da medalha, né? Colocar na mão de alguém algo que ele eventualmente não vai conseguir tocar para frente. Então, é difícil questionar isso, mesmo porque a gente não sabe os termos disso, né? Se os Estados Unidos não conseguiu, e alguns países europeus também não conseguiram, é difícil a gente conseguir, porque a gente já parte do pressuposto que isso pode eventualmente cair em corrupção, isso pode eventualmente cair em desvio dos recursos aplicados ali. Nós vamos ter uma coisa, algo privatizado, algo que não é da eficácia que nós queremos, um dinheiro mal gasto que não vai ter o retorno, né? Então, é uma questão complicada de ser analisada. Eu sei que até então não há mais a discussão, porque o projeto foi arquivado ano passado. Só a última aqui, a Cristina. Todo advogado é a mesma coisa. O advogado fala assim, doutor, a última pergunta. O sujeito faz a pergunta, mais uma. Fala, mas o que é a última? Eu não vou procurar no dicionário o que é a última pergunta. Olha, quando a live é boa, assim, quando a aula é boa, as dúvidas vão surgindo e a angústia impera. Não, eu também nem fiz a questão do debate que eu queria, mas eu estou respeitando o tempo de Vossa Excelência. O Thiago está se controlando muito. Nossa, meu. O Thiago tomou Rivotril hoje, não é possível. Poxa. Nós organizamos essa live e nós fizemos uma reunião antes, e o Miguel e o Thiago, eles falam pelos cotovelos. E aí o combinado foi, deixa o Miguel falando, não acaba. Eu acho que a esposa do Thiago está com uma arma aqui do lado, assim, ó, tá aparecendo aqui, ó. Ela tá do lado, fica quieto, não fala nada. Ele fala, não fala muito, para ele ficar olhando. Mas, lógico, todas as participações são todas pertinentes. A última só aqui, a Cristina ela fala sobre a construção do presídio, se seria mais viável a construção de mais presídios ou a manutenção na prisão domiciliar. Você meio que falou, você respondeu essa, né? O que nós percebemos, né, Douglas, quando veio a questão da monitoração eletrônica há alguns anos, quando o juiz determinava a monitoração, não tinha equipamento, né? Então, o problema da prisão domiciliar, a questão já começou desacreditada, porque todo mundo via que o sujeito ia para casa e não cumpria, porque não tinha monitoramento. E até o que eu sei, essa questão do equipamento, essa questão da tornozeleira eletrônica, ela está cada vez mais sendo eficaz. Cada vez mais os estados têm conseguido comprar os equipamentos, então conseguem monitorar as pessoas, e a prisão domiciliar tem sido cada vez mais eficaz. Então, e isso é uma questão que é um outro debate, né? O Brasil ainda não sabe para que lado vai, se nós vamos punir
assim, nós vamos libertar, nós vamos fazer, né, a questão da fiança, por exemplo. O delegado da polícia pode fixar fiança em crimes com pena máxima até 4 anos. Quer dizer, isso mudou também, aumentou. Aí, de outro lado, vem toda a progressão do regime que mudou, né, de 16% de cumprimento da pena até 70%. Você fala, gente do céu, a gente quer condenar, a gente quer prender, a gente quer soltar, a gente não sabe para que lado a gente vai. Né? Então, a questão da prisão domiciliar, ela não pode ser uma questão vista de forma isolada, porque é uma questão de política criminal, que é o que eu venho estudando, né? Para que lado que nós vamos, né? É o que nós queremos fazer. Nós queremos punir com privação de liberdade, a gente quer punir com multa, a gente quer punir com prisão domiciliar, né? O que o Brasil quer, né? Num dia quer porque matou, a gente sabe, por exemplo, caso Carolina Dickmann, né? Eu dou esse exemplo para meus alunos também, né? A questão de invasão de dispositivo informático. Né? A Carolina Dickmann teve o laptop dela invadido, hackeado não, porque ela deixou para arrumar, para fazer, o sujeito lá pegou todas as fotos que ela tinha e soltou aquilo na internet. E depois depois de 2 ou 3 meses, já saiu a legislação falando que aquilo era crime. Então, nós no Brasil temos essa mania, essa cultura de querer editar lei no afogadilho, de querer editar lei em cima de um fato que acabou de acontecer. Então, é uma questão para ser pensada, porque depois para voltar, né, para a gente voltar atrás disso, fazer aquilo que foi feito, seja na privatização, seja do cara do ponto de vista de punição ou não, de privação da liberdade ou não, é uma coisa difícil de voltar. Nós estamos mexendo com 200 milhões de pessoas. Né? O Brasil tem 210, 220 milhões de habitantes. Todos nós estamos sujeitos à lei penal, eventualmente. Né? Então, não é uma questão assim, é só prisão domiciliar. Com todo respeito, acho que é uma questão muito mais ampla de política criminal, de que para que lado o país quer ir. É um país que vai punir, que vai prender, que vai privar a liberdade, ou um país que vai ter um sistema penal, como nós falamos do princípio da lesividade, né? Princípio da ofensividade, quer dizer, só aquilo que realmente importa do direito penal que vai ser sancionado com a privação da liberdade. Então, é uma questão de discussão filosófica, e não de pontuação. E dá a impressão, essa parte técnica, ela deixa de existir, aí vai de acordo com o ímpeto dos políticos, né? É o discurso do momento, né? É o que faz a nossa política criminal, o que vai ditar quais serão as regras, né? Bom, só antes de terminar, aproveitar e pedir para os nossos alunos aí, quem não estiver seguindo a gente no ABC do Direito Penal, no YouTube e no Instagram, curte a gente lá, adiciona a gente, e aí a gente vai... Também. Meu Instagram também. Miguel Florestano também, eu marquei lá nos stories também, do Douglas Galhazo, do Thiago também, nós deixamos lá, o Miguel é um baita de um parceiro. Já vou até agradecer já, Thiago, depois eu deixo contigo. Obrigado mais uma vez por ter aceitado, Miguel, de pronto e sempre muito prestativo. Agradeço, participou. Tem pergunta até dizer chega, você vai olhar depois no Facebook, tem bastante coisa lá. Eu vou dormir, você não tá entendendo? Eu vou deitar e dormir agora. Como eu faço 9h30, 10 horas, já tô dormindo, porque às 3 da manhã eu saio para correr, poxa. Eu sou louco, mas o Miguel ele consegue ser pior. E voltando o Thiago já em breve também, ele vai estar postando aí umas fotos dele correndo já. Bom, obrigado mais uma. Olha, isso é difícil de acontecer, viu, pessoal? Mas... Obrigado aos alunos que ficaram aí, porra, nós estamos quase 2 horas de live, porra, isso daí extrapolou, o máximo que a gente fez foi 1h10, e aí nós temos a participação bastante maciça dos alunos, você explica de forma muito didática, o tema é instigante, e obrigado mais uma vez, Miguel, obrigado mais uma vez. Estou à disposição, sempre que vocês quiserem, estou à disposição. Não, nem tem como agradecer, né? O Miguel sabe, né? Eu sou fã do Miguel há muito tempo, né? Primeiro, eu sempre falo isso, né? O juiz mais humano que eu conheço, mais gente boa, né? Até mesmo porque, é claro, sempre falo isso, né, Miguel? Não puxando o seu saco, porque a gente nem precisa disso, né? Nem despacho mais com o Miguel. Mas, brincadeiras à parte, né? Brincadeira. Ô, Douglas, você imagina esse cara despachando comigo? Meu Deus do céu. Se eu quero café, não quer café, não quer. Não, jamais. Só fazer uma intercessão oral, você imagina. Não, Douglas, nem posso, né? Até pelo nosso código de ética e disciplina, né? A gente não pode litigar onde estamos amigos, né? Judicando, né? Mas assim, brincadeiras à parte, o Miguel é conhecido na minha cidade, né? Onde está sediado, inclusive, o meu escritório, né? Como um juiz excepcional no trato, como ele mesmo disse, os próprios alunos dele que foram comentando, não fui acompanhando, né? Que já viram a audiência,
um trato com qualquer pessoa, né, com qualquer jurisdicionado, não só o advogado, né, porque até mesmo, né, o trato que o Miguel dá com o jurisdicionado em si, né, com a parte, né, não só com nós que somos os procuradores. Então, acho que isso faz... O Miguel já brilha só pela pessoa que ele é. Em termos de conhecimento jurídico, então, nem se fale, né. Foi uma honra ter o Miguel aqui com a gente. Eu espero que o Miguel venha mais vezes, né. Eu já convidei o Miguel, né, para integrar aqui na questão do nosso ABC de Direito Penal, né? O Miguel, o pessoal que está acompanhando aí ele no Instagram dele sabe, ele comenta as questões aí de concurso público, né? E deixando espaço aberto aqui para ele também comentar as questões dentro do ABC do Direito Penal. Então, digo para você, Miguel, que foi uma honra, um grande aprendizado para mim, que a gente possa repetir muitas vezes, né? Essa questão. E, de verdade, pessoal, muito obrigado. Aí a colega perguntou o livro aqui que está atrás aqui de Segunda Fase de Direito Penal. Esse livro é meu, Mônica, tá? Esse livro é da minha autoria, esse que está aqui, né? Logo, né? As edições 2020, né? Já com a bandeira do ABC do Direito Penal, nós estamos lançando, né? Primeiro sai o de penal agora, a parte geral, depois sai processo. Acredito que o de segunda fase também sai ainda em 2020. E o Miguel, né? Logo, quem sabe, né? Também a gente já tem um projeto aqui, nós três, né? Podia falar, né, Miguel? Pode. Né? Logo também terá um livro aqui, na nossa autoria aqui conjunta, né? Até porque acho muito legal essa questão, né, da visão, né, do advogado, a questão do juiz, até para a gente ter, dentro de uma obra, é muito difícil a gente encontrar, né, esse contraponto do dia a dia, que às vezes a gente acha que é muito distante, né? E a gente percebeu hoje na live que os posicionamentos, pelo menos do magistrado Miguel, né, é muito próximo, né, de nós, né, Tiago, Douglas, como advogado. Foi muito legal. Obrigado, viu, Miguel? Pode fazer suas considerações. Obrigado a você, gente. Muito obrigado, eu fico muito honrado, eu gosto muito. Quem me conhece sabe que amo dar aula, fico à disposição para o assunto que for. Só não dou aula de culinária, porque eu não sei nem que... Eu brinco que eu como ovo todo dia com casca. Acho que casca de ovo faz bem. Eu como todo dia com casca de ovo. Quando eu quebro o ovo, nem um ovo eu consigo quebrar. Então, aula de culinária eu não dou. O resto, meu amigo, você fala o que for aí que eu mando bala, não tem problema não. Fico honrado de estar aqui com vocês. Ficaria a noite inteira, mas estou aberto aí para qualquer outro tema. A gente marca outra hora e, se Deus quiser, a gente faz uma discussão que a gente teve, assim, nesse nível de discussão que profícua, né? Discussão que rende, discussão que chega à conclusão. Não adianta a gente ficar aqui conversando e não chegar a conclusão nenhuma, né? Isso que é importante para o aluno e para a gente também como debatedor, né? Exatamente. Bom, então, pessoal, boa noite para vocês. Boa noite a todos. Não esqueçam lá o ABC do Direito Penal, tanto no YouTube quanto no Instagram, hein? Tchau a todos. Tchau.